bem? Sou a professora Riviane Belchior. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a disciplina de análise de custos. Nós preparamos um material de forma a nos nortear todos os assuntos que serão abordados, que contemplam a ementa de vocês, tá? Seguindo aqui o nosso roteiro, nós não podemos começar falando sobre a análise de custos sem falar um pouquinho sobre a gestão, sobre o papel da contabilidade nessa administração das informações, na administração das decisões, né? E nós começamos a aula falando sobre o nosso lema. Qual o lema da contabilidade de hoje? É criar valor por meio de valores. Isso significa que os gestores eles devem manter um compromisso inabalável com valores éticos ao usarem os seus conhecimentos e habilidades para influenciar decisões que criam valor, né, às partes interessadas nas organizações. Essas habilidades incluem a gestão de riscos, a implementação de estratégias, por meio de planejamentos, orçamentos, previsões e, principalmente, qual é o nosso principal papel? É dar suporte à tomada de decisões pelos gestores. Ou seja, qual é o papel da contabilidade hoje? É reunir, né? Adicionar o leque de informações, de dados, de forma a assistir à tomada de decisão. Porque muitas vezes o empresário ele entende do negócio, mas ele muitas vezes falta a administração dele. Então, é aí que entra o nosso papel, é ajudar, é assessorar esse pessoal, ou seja, as pessoas que tomam as decisões, né, sobre o caminho a ser traçado. Como, quando, quanto e por que fazer, né, de que maneira. Aí entra aí, por isso que nós colocamos aí, entra o papel das estratégias, certo? Então, os gestores, eles são parceiros estratégicos que pensam nas responsabilidades em termos de lucros, processos, pessoas e a sustentabilidade, tá? Compreendem a plano de negócios, a decisão, riscos, né? Identificar esses riscos, desenvolver respostas para esses riscos, porque qual é o principal objetivo de toda organização? É se manter viva, é se perpetuar, né, no mercado em que está inserido, certo? Então, quando alguém se dispõe a investir, né, sua poupança em uma empresa, por exemplo, em vez de aplicar em alternativas mais seguras, ele está disposto a assumir um certo risco. E em troca desse risco, ele deseja ter o quê? Um retorno sobre aquele capital que ele investiu. Então, é esse o nosso papel, né? É minimizar os riscos, tá certo? Que os empresários assumem em troca de um retorno. Retorno sobre o quê, professora? Sobre o capital que ele investiu naquele negócio, certo? O desejo de todos eles, tá aí, ó, é no parágrafo número 2, é maximizar a riqueza, né? Ou seja, quanto maior o retorno esperado, maior também o risco corrido, certo? Então, a informação contábil ela é mais do que um mero processamento de números. A obtenção, a determinação pelo preço de vendas, por exemplo, talvez seja uma das decisões mais importantes em todo o processo da gestão empresarial. Primeiro, porque o fator mais importante que liga, né, a empresa a seus clientes, certo? Por meio desse preço, ele pode atrair ou ele pode espantar o mercado. É a variável mais importante na obtenção da rentabilidade. Por quê? Porque se eu não precificar corretamente, eu não vou conseguir amortizar os gastos inseridos na produção ou na prestação desse serviço. Então, o que é que acontece? Muitas vezes eu penso que estou trabalhando com lucro, com rentabilidade, mas, na verdade, eu não estou saindo da zona do prejuízo. Então, antes de analisar, né, a questão de preços, né, de rentabilidades, nós vamos dar um pulinho lá na contabilidade de custos. Por quê? Porque se eu não souber custear alguma coisa, precificar torna-se cada vez mais difícil. Entendidos? Diferenciando um pouquinho a nossa área, né, vou começar falando pela contabilidade financeira. É aquela contabilidade que você já deve ter visto nos semestres anteriores, é aquela contabilidade que se preocupa com aspectos legais, ela está muito ligada,
né, aos princípios da contabilidade, tá certo? Ela é voltada ou direcionada mais para o público externo, mas também aos internos. Ela é uma contabilidade que se preocupa com a apuração, a mensuração, tanto quantitativa quanto qualitativa, do patrimônio das organizações. Então, ela está preocupada com a saúde financeira da empresa como um todo. A contabilidade de custos, por sua vez, o nicho dela é menor. Por quê? Porque o papel da contabilidade de custos é no gerenciamento, é na gestão, tá certo? De produção, ou de um produto ou de um serviço. Ou seja, trocando em miúdos, é quanto é que eu gasto para se produzir cada unidade fabricada. Então, ela vai iniciar o seu ciclo, né, de apuração, desde a aquisição da matéria-prima até a conclusão do produto acabado. Então, todos os gastos que estão dentro desse ciclo serão apurados, contabilizados pela contabilidade de custos. Então, se você observar, o campo de atuação dela é uma produção, as informações por ela geradas se destinam a usuários internos, tá certo? E ela é de suma importância, né, para a competitividade. Por quê? Porque hoje, na nossa economia globalizada e competitiva, eu tenho muita gente no mercado fazendo a mesma coisa que eu faço. Então, qual é o meu diferencial? Eu posso ter um diferencial através do custo. Então, se eu souber quanto eu gasto, eu posso tentar minimizar esse custo para, por sua vez, tentar minimizar esse preço e me tornar competitivo, ou seja, eu estou lá no meio dos grandes, oferecendo o que eles oferecem, só que é um custo menor, certo? Então, é esse o papel da contabilidade de custos, né? Ou seja, o foco dela é na gestão de resultados, tá certo? É na gestão da competitividade, é no controle dos gastos, certo? Contabilidade gerencial, eu chamo ela de macro das contabilidades. Por quê? Porque o papel dela, pessoal, é assistir às tomadas de decisões, seja na área de finanças, seja na área de tributos, seja na área de custos, tá certo? Ou seja, ela contempla todas as informações de todas as áreas contábeis e ela pega todas essas informações, todos esses dados e estratifica. Ou seja, ela transforma tudo isso em relatórios, de forma a chegar, tá certo, a todos os usuários, seja do tático, seja do operacional, certo, seja do nível estratégico. Então, a preocupação dela é assistir a todos os gestores, tá, no processo de tomada de decisão. Então, o que ele fala aí de características? Se preocupa com o produto, mas o enfoque é na comercialização, no mercado que irá consumir ou atingir. Ela merece também uma evidência em todo o pessoal envolvido no engrandecimento da empresa, ligados à divulgação e à distribuição do produto. Ou seja, ela contempla todas as áreas. O principal papel dela é assistir o gestor na tomada de decisão, certo? Ela é diferente da custos e da financeira? Sim, principalmente da financeira, porque a financeira nós temos termos técnicos, nós temos condições legais, né? Imposições legais, na verdade. Então, a contabilidade gerencial ela não tem muito essa configuração. Esse relatório que eu falei para vocês, ele pode ser apresentado através de gráficos, planilhas, né? Textos. Então, o importante é ele divulgar a informação. De que maneira, como, quando, né? Por exemplo, o balanço patrimonial é apurado a cada final de exercício social. Gerencial não tem isso. Eu posso pedir isso diário, semanal, mensal, trimestral, certo? Então, ela é completamente adaptável ao tipo, ao tamanho, né, da organização, certo? Então, vamos para frente. Gestão estratégica de custos. Então, no processo de gestão das organizações, a contabilidade ela possui um papel de auxílio, né, como foi falado anteriormente, de decisões, definindo estratégias, né, incluindo, por exemplo, o que produzir, em que quantidade, quanto eu vou investir, certo? Então, uma gestão estratégica de custos, ela ocorre quando existe um sistema de informação de custos que auxilie no processo de formulação e avaliação de estratégias. Então, é aí que entra a nossa análise, né? Então, não basta saber quanto, é saber o que eu faço com essa informação. Eu sei que cada produção me custa R$ 1, certo? Cada unidade produzida. Mas o que eu faço com essa informação? Onde é que eu utilizo? Né? Como é que eu uso isso a meu favor? Então, é isso que está embasado a análise.
Então, primeiro, para eu fazer uma análise, eu tenho que identificar esses custos, eu tenho que aprender a calcular esses custos, eu tenho que aprender a classificar esses custos, né? De que forma eu posso mensurar e minimizar esses custos. Então, o contexto de tudo isso é a análise, a gestão dos custos, certo? Então, para Pérez Júnior, né, a gestão estratégica de custos, ela é uma abordagem para a melhoria contínua do desempenho, através da focalização dos esforços de melhoria, através do aprimoramento na capacidade para criar e agregar valores, na questão de análise de impacto financeiro, analisando os geradores dos custos organizacionais, certo? Segundo o SEBRAE, existem cerca de 5,1 milhões de empresas, onde 98% delas são micro e pequenas. Os pequenos negócios respondem por mais de 2/3 das ocupações do setor privado. O faturamento dessas empresas corresponde a grande parte do nosso PIB, né? Ou seja, são responsáveis por mais da metade, certo? Antes das empresas determinarem o preço de qualquer produto, é necessário identificar o quê? Os custos. Então surge a seguinte problemática: como as pequenas empresas utilizam as informações relativas ao seu processo de custeamento na condução de seus negócios? Eis a questão. É aí que entra o nosso papel, o papel de gestor da informação, né? Por quê? Porque os empresários lá fora, eles estão sedentos, né? Por essa análise, por essa busca, tá? Por esse assessoramento de como utilizar essas informações. Esse conhecimento técnico, eles não têm. Eles entendem da produção, eles entendem do comércio, eles entendem da formulação da empresa deles, mas da reunião dessas informações, da utilização delas, nós é que detemos esse conhecimento. Então, eis o nosso papel lá fora, né, no mercado de trabalho. É utilizar isso a favor do empresário, certo? E por que nós trouxemos essa informação para você? Porque muitas dessas empresas, elas têm a mortalidade com até 5 anos. Porque eles não sabem o que fazer com todas essas informações, eles não sabem utilizar essas informações. Por falta de quê? Do conhecimento técnico. Por isso que elas têm a mortalidade acirrada, certo? Então, coloquei um pouquinho sobre cadeia de valor, que é o conjunto de atividades, né? Criadoras de valor, desde as fontes de matéria-prima, passando por fornecedores, até o produto final entregue nas mãos do consumidor. Posicionamento estratégico, ele envolve as oportunidades, certo? Que nós podemos ter tanto no ambiente externo como interno, definição de metas, conjunto de plano, de ações. O que é que a gente faz? Né? Cadeia de valor é o quê? Posicionamento seria como? Né? Direcionador de custos. Quanto custa isso? Quanto custa para fazer isso? Quanto custa para obter isso? Tá certo? Então, eles definem a escala de produção, capacidade, né? Direcionadores de execução, que se eu tenho maquinário, se eu tenho tecnologia, se eu tenho que capacitar minha mão de obra. Então, por onde é que eu vou? Como é que eu faço isso? Certo? Sistemas de custeamento, ou seja, como é que nós faremos isso? Eu vou trazer aqui para vocês 3 tipos. Nós temos diversos outros, mas nós vamos abordar aqui na aula de hoje apenas 3. Primeiro, que é o mais utilizado, é chamado também de custeio tradicional, que é o custeio por absorção. É quando eu faço uma análise, eu até comento aí para vocês no slide, do custo, volume e lucro. Ou seja, eu trabalho com todos os tipos de custos, porque todos os tipos de custos, vocês devem ter visto aí na contabilidade de custos, nós temos diversos custos. Custos diretos, indiretos, fixos, variáveis, primários de transformação. No custeio por absorção, eu trabalho com todos eles, em prol de minimizar as distorções causadas pelos custos indiretos. Então, eu sempre tenho que ter uma base, tá certo? Para fazer o rateio, para fazer a distribuição proporcional da utilização desses recursos. Então, o que é que a gente fala aí? Bom, ele é auxílio na tomada de decisão, claro. Se ele vai me ajudar a custear um produto, ele vai me ajudar a tomar uma decisão. Se esse produto está tendo rentabilidade favorável ou não. Se ele está me custando muito para ser produzido e o retorno que ele traz para a empresa é irrelevante. Então, eu tenho que parar e pensar, tá? Se vale a pena eu fazer essa produção, eu envolver todos esses recursos na produção de um produto que não é tão rentável, né? Que, por exemplo, as unidades vendidas dele é menor, que eu tenho muito produto estocado. O que é que acontece com muito produto estocado? É muito dinheiro parado.
né? Então, eu tenho que mobilizar, eu tenho que fazer girar isso. Como? Certo? Então, para a tomada de decisão, os investidores eles precisam conhecer os riscos associados a essas decisões. É fator relevante ter um bom entendimento do comportamento do custo, da receita, da obtenção do lucro, certo? E tudo isso nós faremos através da análise do custo, volume e lucro. Na contabilidade, nós temos algumas ferramentas. E eis as ferramentas que eu vou apresentar para vocês até o final da aula, certo? A primeira delas, como já falei, é o custeio por absorção. O que a gente pode falar sobre ele? Ele é um método derivado da aplicação dos princípios contábeis, tá certo? Adotados no Brasil. Padovese considera que é a mais óbvia vantagem de custeamento por absorção, porque ele está em conformidade, ou seja, ele está de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade. Crepaldi considera que o custeio por absorção, né, a exclusão dos gastos não fabris, ou seja, certíssimo, se eu estou falando de custeio, né, ou seja, sistemas de custos, eu só vou olhar para quem? Para os custos da produção. Todos os demais gastos, né, envolvidos fora da produção, nós já entendemos que são despesas. Se são despesas, eles não entram no custeio de alguma coisa ou de alguém. É isso que ele está querendo dizer para a gente. O que Martins diz? Considera como desvantagem, né, o aspecto gerencial, já que todos os custos deverão ser incorporados aos produtos. Assim, mesmo que o critério de rateio seja mais ideal, haverá um certo grau de arbitrariedade. Mas isso é super comum. Se nós estamos falando de sistemas de custeio, nós estamos falando de métodos, né, de custeamento, ou seja, métodos de proporcionalidades. Então, nós temos sim um grau de incerteza, sim, mas o custeio, ele existe, né, estatisticamente, para minimizar essas distorções. Exatamente, nós não temos como calcular os custos indiretos. Nós temos como calcular o direto, como o próprio nome diz. Ele é objetivo. O indireto, ele é subjetivo. E todas as ferramentas que nós vamos apresentar, elas existem para tentar minimizar, tá, essa subjetividade. Ou seja, um exemplo bem claro para você entender. Nós estamos aqui produzindo um vestido. Então, objetivamente, eu tenho quanto de tecido eu vou utilizar. Vou utilizar meio metro, dependendo se for um tubinho, se for um midi, se for um vestido longo. Eu tenho exatamente a quantidade de tecido. Agora, eu não preciso só de tecido para fechar o vestido. Eu preciso da linha, né? Para fechar toda a peça. Eu preciso dos adereços, né? Se for pedrarias, se for bijuterias. Ele é simples, professora, um tubinho de linho simples, mas eu tenho aí o flash, eu tenho outros adereços a serem empregados na produção do produto. Mas para ficar bem claro, o custo direto ou objetivo seria o tecido. O custo indireto, né, e subjetivo seria a linha. Exatamente, você não tem condições de me dizer quanto de linha é necessário para fechar aquela peça. A gente faz uma estimativa. Meio tubo, um quarto de tubo de linha, né? Exatamente, você não tem. Então, as técnicas contábeis, elas estão cada vez mais avançadas no sentido de minimizar essa subjetividade. Então, ou seja, de chegar mais próximo do efetivo, do real, do utilizado, certo? Então, o que Martins falou é completamente aceitável. Existe, certo? Esse grau de arbitrariedade, sim. Mas as técnicas, né, juntamente com a nossa grande parceira, que é a tecnologia, hoje nós temos sistemas bastante eficazes nesse sentido. Então, nós fazemos a alimentação do que é utilizado e os sistemas, eles calculam isso de forma a minimizar, só reforçando, as arbitrariedades, as subjetividades dos custos indiretos, ok? Mas, lembrando, isso significa que eles não são mensurados de forma alguma. Eles são mensurados, eles são contabilizados e eles são incluídos no produto final? Sim. Só não da mesma forma que os diretos, ok? Então, como eles falam aí, né? Nesse sentido, os custos são alocados aos produtos, tanto os diretos e indiretos, o direto, apropriação direta e objetiva, o indireto através do rateio. O variável é outra ferramenta. Como o nome já sugere, o custeio variável ele é também conhecido como custeio direto, consiste, né, na apropriação dos custos de produção somente os variáveis.
os custos fixos, eles jogam lá para o final do exercício, como se fosse uma despesa. Então, a DRE, a apuração de resultado por esse custeio, é diferente do que você já conhece, ou seja, do seu método tradicional. Isso tem dois impactos, né? Tem um benefício, porque nós conseguimos ver uma ferramenta chamada de margem de contribuição, ou seja, eu consigo identificar por esse método simples, né, e de forma bem clara a rentabilidade de cada unidade. Porém, tem uma desvantagem. Ele fere o princípio da competência, certo? Dessa maneira, ele não pode ser aceito pela legislação fiscal como método de apuração de resultado. Mas é de grande valia justamente por conta dessa moça. Olha aí, ó, margem de contribuição é uma ferramenta super importante na gestão empresarial. A margem de contribuição, ela representa a quantia gerada, certo? Pelas vendas, capaz de amortizar, de cobrir os custos fixos. Ou seja, eu posso dizer para você que ele representa a potencialidade de um ou vários produtos, ok? Então, a margem de contribuição, ela é expressa em unidades monetárias, em percentuais ou em termos quantitativos. Eis a fórmula dela. Tá aí, ó. Margem de contribuição é igual à receita total menos os gastos variáveis. Quando eu falo de gastos, olha o Gzinho aí, ó. Estou falando de custos e despesas variáveis relacionados à fabricação ou à produção desse produto aí. Custeio ABC é uma outra ferramenta. Custeio ABC é um sistema de custeio que permite a melhor visualização dos custos através da análise das atividades executadas. Nele, os custos tornam-se visíveis e passam a ser alvos de programas para redução e aperfeiçoamento dos processos, auxiliando as organizações a tornarem-se, né, mais lucrativas e eficientes. O ABC ele permite aos gerentes uma situação mais seletiva e eficaz sobre o comportamento dos custos da organização. Ou seja, o custo ABC ele defende a ideia de ser o custo que melhor, né, apresenta a visualização dos custos. Por quê? Porque ele estuda com muito afinco as atividades executadas em um processo. Então, ele diz que ele, melhor do que ninguém, tá certo? Ele vai minimizar esses efeitos dos custos indiretos, porque ele vai analisar com muita cautela todo o movimento utilizado, né, na execução ou na produção de um determinado produto. Então, ele, né, ele se torna, como ele diz aí, ele faz um aperfeiçoamento dos processos, tornando mais claros, tá certo? As ineficiências, por exemplo, os desperdícios. Então, você identificando isso com maior rapidez, você consegue enxugar, controlar e reduzir, tá certo? Os gastos operacionais. Então, ele determina as atividades, né? Ele agrega centro de custos. Como é que ele faz isso? Porque o custo baseado em atividades é como uma espécie, já ouviram falar de facção? Já que a gente está falando aqui de produção, né? De tecidos, roupas, a facção. Nós temos diversas atividades. Primeiro ela molda, depois ela corta, depois ela fecha, depois ela vai para o acabamento, né? E depois ela vai para o controle de qualidade. Então, são várias etapas até a conclusão do produto. E você custeia cada etapa dessa, você identifica o processo de cada etapa dessa, então fica melhor, né, de visualizar cada atividade executada, certo? Então, ele se diz o melhor que todos os outros custeios, porque ele, somente ele, tá certo? Ele faz essa estratificação, ele faz essa mensuração, como ele diz ali em cima, ele determina quais são os produtos subcusteados e quais são supercusteados, ou seja, as atividades em duplicidade, desnecessariamente, certo? As especificações de uma atividade que poderia ter mais especificidade e não faz, por exemplo. Então, ele vai identificando como que cada, tá certo, ação consome os recursos, que por sua vez, os custos de uma determinada empresa. A relação de custo, volume e lucro. É isso que nós temos falado, né, desde os últimos slides.
ou seja, é a análise do possível impacto que as modificações nos preços, nas quantidades vendidas e nos custos de produção causam no resultado final. Então, a análise dessa relação corresponde a questões sobre o que vai ocorrer com o lucro da empresa em situações de diminuição ou aumento do volume de vendas, por expansão ou retração do mercado, redução ou majoração dos preços por opção voluntária da empresa, forçada pela concorrência, redução ou aumento dos gastos fixos operacionais. Então, ou seja, é o impacto do custo, né? Aliás, é o impacto do volume, aumento ou diminuição, no custo e no lucro operacional, certo? Ou seja, se eu decidir aumentar a minha produção em 80%, certo? O que é que isso vai impactar no meu custo? O que é que isso vai impactar no meu lucro? Porque se eu vou produzir mais, eu vou consumir mais recursos, tá certo, mas em contrapartida, o meu lucro vai aumentar em quantos por cento? Então, é uma decisão importante para o empresário. Eu vou investir mais 100 mil nessa empresa, mas eu vou ter esse retorno de quanto? De quando? Né? Então, é aquela questão. Eu vou investir, mas eu tenho que saber minimamente quais são os meus riscos em prol do meu retorno desejado. Então, as ferramentas que nós vamos ver é mais nesse sentido de assessorar se o empresário dá esse passo ou ele fica onde está, certo? A primeira ferramenta que nós temos aí para apresentar para vocês é o ponto de equilíbrio. Nós vamos falar dessas três, margem de contribuição nós já falamos, né, anteriormente. Nós temos aqui o ponto de equilíbrio, a margem de segurança, e nós temos mais duas, que é o grau de alavancagem e o custo padrão. Vamos começar falando aí sobre o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele é importante, né? Nós colocamos aí, inclusive, que ele é indispensável, é uma informação indispensável sobre o volume de produção. Ou seja, minimamente, quanto é que eu tenho que produzir e vender para cobrir os gastos, né, operacionais. Ou seja, para eu ter esse gasto, né, em Messejana, com a oferta de todas essas vagas, com a alocação de todo esse espaço físico, de todos esses blocos, com energia gasta, com o aluguel da sede, com a folha de pagamento dos funcionários administrativos, o pessoal do comercial, o pessoal do RH, o pessoal do faturamento, o pessoal pedagógico, ou seja, incluindo os professores. Então, para essa estrutura toda, né, essa mega estrutura funcionar, eu tenho que ter pelo menos quantas turmas formadas, qual o meu número mínimo de alunos matriculados, para que com essa receita eu possa cobrir todos esses gastos. Quem é que responde essa pergunta para a gente? O ponto de equilíbrio. Então, minimamente, eu tenho que ter número X de alunos dentro dessa sede, para ela conseguir se manter. O que eu vou ter dali para frente, aí é o meu lucro. Mas o que eu vou ter dali para trás, ou seja, é o meu prejuízo. Certo? Então, minimamente, eu não posso funcionar sem pelo menos 1.000 alunos dentro de casa. Porque com 1.000 alunos eu consigo me pagar. Menos que isso, é melhor eu fechar a sede. Então, essa informação, quem fornece para o empresário é o ponto de equilíbrio. Certo? Por que ele esse nome, professor? Ponto de equilíbrio ou break-even point? Porque nesse momento, o meu lucro é zero. Porque nesse momento, a minha receita é igual ao meu custo. Ou seja, com 1.000 alunos, eu consigo apenas me pagar. Lucro ainda eu não tenho. Eu vou ter com 1.001, 1.002, 1.003. Mas com 1.000 alunos, eu consigo apenas me pagar. Certo? Pagar os meus gastos operacionais. Então, como eu digo aí para você, ó, é o indicador básico, né, para a tomada de decisão. Pois, se o preço de venda não for suficiente para garantir o resultado positivo, a empresa não estará obtendo um desempenho favorável a partir da sua atividade operacional. Ou seja, se eu não estou conseguindo com a minha estrutura manter pelo menos 1.000 alunos dentro de casa, é melhor fechar. É melhor mudar de estratégia, ou lançar um novo produto, ou um novo serviço, ou uma nova atividade. Então, ele serve para chamar a atenção do empresário. Ó, tá bacana, vai para frente. Ó, sinal vermelho, alerta, vamos voltar, que não está dando certo. Certo? Então, como é que eu calculo isso, professora? Esse slide ele fala da questão da obtenção, né, dos custos versus a receita. E eu posso obtê-lo de três formas. Se eu quero apenas o ponto de equilíbrio contábil, ou seja, em termos, né, quantitativos acerca da amortização dos gastos, é essa formulazinha que eu vou utilizar. Ou seja, gasto fixo dividido pelo preço de vendas menos o gasto variável. Então, eu tenho o PEC, ponto de equilíbrio contábil.
Se o meu desejo for obter o número de unidades físicas mais um certo grau de rentabilidade, aí eu vou calcular o meu ponto de equilíbrio econômico. Ou seja, eu vou apresentar o volume de vendas necessários para que a empresa obtenha um lucro mínimo após a redução, a amortização dos custos. No contábil, eu tenho apenas a amortização dos custos. No econômico, eu tenho a amortização dos custos mais um certo grau de rentabilidade, certo? É quando eu digo assim, eu quero, por quanto é que eu devo, né? Ou quantas unidades eu devo vender para eu cobrir meus custos e ter 20% de lucro. Aí a gente calcula aqui, eu tenho, no mínimo tem que ser 1.100 alunos. Eu quero apenas saber quanto é que eu tenho que produzir para eu me pagar, 1.000. Para ter um certo lucro, 1.100. Professora, mas eu tenho ainda alguns empréstimos, alguns financiamentos, eu tenho que amortizar algumas dívidas, certo? Então, eu vou para o financeiro. Então, gastos fixos, eu tenho que tirar porque ele não considera a depreciação dos equipamentos, coloco os empréstimos a serem amortizados, né? E divido isso, preço de vendas, menos gastos variáveis. Então, eu recorro aí ao meu financeiro. Margem de segurança. Bom, a margem de segurança operacional, ela corresponde à quantidade de produtos, né? Ou ao valor da receita em que se opera acima do ponto de equilíbrio. Como eu disse a você, no ponto de equilíbrio nós não temos lucro. O que eu excedo do ponto de equilíbrio já entra na minha margem de segurança. Ela determina a minha folga no nível de vendas, podendo ocorrer a diminuição do volumes sem que ela entre na faixa do prejuízo. Por exemplo, eu estou com muita unidade no meu estoque e eu quero desovar. O que é que eu faço? Faço uma política de redução de preço, de promoção, né? Vendas casadas. Ou seja, eu posso mexer nessa precificação, nessa rentabilidade, até quantos por cento sem que eu encoste no meu ponto de equilíbrio. Porque eu já sei que eu não posso ir para lá. Porque se eu bater no meu ponto de equilíbrio, o meu lucro é zero. E eu não quero ter lucro zero, certo? Ou seja, eu posso diminuir ou reduzir até quanto? É isso que a margem de segurança ela oferece para você, tá certo? Ó, o ideal é, quanto maior a margem de segurança, maiores são as possibilidades de negociação de preço. Quanto maior, melhor, pois o desejo é de que o faturamento sempre cresça. Mas em determinados momentos ocorre o oposto. É importante que as empresas trabalhem com uma boa margem de segurança, não somente para aumentar a competitividade, mas também para preservar a saúde financeira, trabalhando com mais segurança e sem o risco de acabar no endividamento. Certo? Como é que eu calculo isso, professora? Eis aqui as formas. Margem de segurança, eu quero ter essa informação, professora, em unidades físicas. Tá aqui, vendas atuais menos o ponto de equilíbrio contábil, tá? Margem de segurança em valores, margem de segurança em quantidade, vezes preço de vendas. Margem de segurança operacional em percentual, quantidade dividido por vendas atuais. Então, como eu te disse, você pode calcular isso sobre 3 esferas. Eu quero em unidades físicas, valores monetários ou em percentuais. Olha, eu posso reduzir minhas vendas em até 15%, que está tudo pago, né? Vai ficar tudo bem, eu não vou trabalhar no prejuízo. Então, eu posso ofertar para o empresário as 3 informações. Ele quer saber isso, professor, em unidades físicas. Ele quer saber isso em valores. Então, eis o nosso papel, né, como gestor contábil, calcular e informar isso para os administradores. Custo padrão. Bom, o custo padrão, ele é uma das ferramentas que ele norteia a produção. Ele norteia a produção antes mesmo dela acontecer. Por isso que eu grifei lá em cima. Ele é uma determinação antecipada, tá certo? Eu calculo o custo padrão antes. Vocês já ouviram falar da produção piloto ou peça piloto? É um protótipo, né? É um planejamento, é um projeto que eu faço antes da execução. Para que isso? Para que eu tenha um norte, né, do caminho a ser seguido, quais são as melhores maneiras, as melhores estratégias, né? O que é que eu tenho que ter dentro de casa para iniciar essa produção.
Então, ele vai nos dar uma determinação antecipada da utilização dos dados, das fontes, tá certo? Com o intuito, né, de melhorar o custeio delas. Ou seja, quanto menor for o meu custo, maior é a minha rentabilidade, certo? Então, segundo Eliseu Martins, seria o valor conseguido com o uso dos melhores materiais possíveis, com a mais eficiente mão de obra. O custo padrão é o custo médio, tomado como base para o registro da produção antes da determinação do custo real. Em sua concepção gerencial, o custo padrão ele indica o custo ideal, ou seja, aquele que deveria ser obtido em condições de plena eficiência e máximo rendimento. O que mais que eu posso dizer dele? O custo padrão, ele pode ser calculado, tá certo? Antes da execução ou até depois como forma de reavaliação. Coloquei para vocês algumas finalidades, ou seja, planejamento, né? Fixa uma base de comparação, não é uma forma, um método, um critério, mas uma técnica para auxiliar, tá certo? A execução, antes mesmo que ela ocorra. Comparação, por quê? Porque se eu vou calcular ele antes, quando eu for efetivamente executar, eu posso comparar se eu tive um desempenho satisfatório ou não. Bom, eu planejei gastar 1.000 e quando eu fui executar eu gastei 2. Então, não foi satisfatório. Eu planejei gastar 1.000 e gastei 900. Então, a comparação foi satisfatória, ou seja, eu consegui reduzir ainda mais o meu planejamento. Então, ele tem a utilidade de medir se ela tem um bom sistema de custo ou não. E lembrando que ele não elimina o custo real e nem diminui a sua tarefa. Ele é apenas uma comparação, certo? São estudos. Vantagens: remover e medir a eficiência do sistema produtivo, controlar e reduzir os custos, simplificar os processos, avaliar inventários e desempenhos dos insumos e auxiliar na fixação do preço de venda. Desvantagens: se o padrão for fixado com base em um conceito ideal, cada funcionário já saberá de antemão que o valor é inatingível. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que ele é um protótipo. Na realidade, nunca ninguém chegou nesse número, então nós não vamos conseguir. Então, o funcionário ele já vai com essa ideia de que não vai conseguir bater essa meta, que não vai conseguir produzir tantas unidades nesse determinado, né, intervalo de tempo. Então, ele já vai conseguir sabotando a capacidade instalada. Então, tem que ter muito cuidado nisso daí também, certo? Sabe que todo e qualquer esforço jamais culminará na satisfação máxima do objetivo alcançado. Poderá haver a criação de um espírito psicológico individual e coletivo amplamente. Então, bate muito isso no que a gente acabou de falar. A gente tem que ter cuidado na estruturação dessas metas, na divulgação e na implementação delas, para, ao invés de motivar, ele desmotivar, né, os esforços obtidos para a produção. E, por fim, nós vamos fechar a aula de hoje falando sobre alavancagem. Então, antes da gente falar sobre alavancagem operacional, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é alavancagem, né? Em finanças, é um termo muito genérico que designa qualquer valor ou qualquer técnica utilizada para multiplicar, para aumentar, para elevar a rentabilidade de uma empresa. Ou seja, o objetivo da alavancagem é aumentar o retorno dos proprietários. Retorno de quê, professora? Do capital investido, certo? Então, a alavancagem operacional, ela ocorre quando um crescimento percentual nas vendas provoca um crescimento N vezes percentual no lucro. Então, eu vou aumentar minhas vendas em 20%, mas esse aumento na minha quantidade vendida vai repercutir um aumento de quanto no meu lucro? Isso ocorre pelo fato dos gastos fixos serem distribuídos em um volume maior de produção, fazendo com que o custo unitário seja reduzido. Como assim, professora? Voltando aí ao exemplo da sala de aula. O aluguel da sala de aula é de R$1.000, mas dentro dessa sala cabem 50 alunos. Se eu conseguir fechar minha turma com 50 alunos, cada aluno vai me ajudar a amortizar isso, né, com um número X. Então, o que é que acontece? Eu tenho R$1.000, certo?
E eu vou dividir isso por 50 alunos. Cada aluno vai me ajudar com R$ 20. Então, R$ 20 da mensalidade do aluno vai ser para amortizar o aluguel. Só que a minha divulgação, a minha propagação, meu vestibular, a minha adesão não foi bacana. E eu não consegui formar uma turma com 50. Eu consegui formar uma turma com apenas, tá certo? 25 alunos. Ou seja, ao invés de me dar 20, o aluno vai ter que me dar 40. Certo? Então, quanto menos unidades eu tiver dentro da sala de aula, maior vai ser o meu custo unitário. Porém, o inverso é favorável. Professora, eu consegui montar uma turma não só com 50, mas eu consegui fechar, foi com 60. Então, ao invés do aluno me dar 20, ele vai me dar R$ 16. Ou seja, quanto maior for o número de unidades físicas produzidos, menor vai ser o custo unitário. Ou seja, a intenção é produzir cada vez mais utilizando as mesmas técnicas, porque aí eu consigo baratear o meu custo unitário. Se eu conseguir reduzir o meu custo, quem é que sobe? O meu lucro, o meu resultado operacional. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar agora, né? Então, a alavancagem operacional, ela acontece quando se aumenta o volume da produção ou da venda e não há o aumento do custo. O risco acontece quando existe uma redução do volume e não há possibilidade de reduzir os gastos, certo? De custos ou despesas. O termo alavancagem, ele porém, ele provém da física e diz que determinada massa pode ser levantada em forma indireta através de uma alavanca apoiada em um ponto fixo, com menor esforço, que aquele que teria exigido por um levantamento direto. Então, trata-se de um raciocínio no âmbito financeiro, ela seria um retorno sobre o capital investido. Ele mede a variação do lucro em razão da variação das vendas. Nós chamamos ele de GAL e ele mede os efeitos provocados no lucro operacional, certo? Como é que eu calculo isso? Bom, eu calculo através dessa forma. Ela é simplesinha, mas ela mede a variação do lucro operacional dividido pela variação no volume de vendas, certo? Calculando a variação, eu coloquei a fórmula aqui para você saber. Eu vou pegar o lucro atual menos o lucro anterior, dividido pelo lucro anterior, vezes 100. Como assim, professora? Lucro atual e lucro anterior? Bom, meu volume de produção hoje é 1.000. E eu quero alavancar para 2.000. Então, se eu produzir 2.000 unidades, o que é que vai acontecer com o meu lucro? Aí eu vou calcular, tá certo? O meu atual, que é 1.000. Aliás, o meu anterior, que é 1.000, e o meu atual, para onde eu vou? 2. Então, vai ser lucro atual menos o anterior, dividido pelo anterior. Volume, do mesmo jeito. Volume atual, 2.000, que é para onde eu vou. Volume anterior, é onde eu estava, 1.000. Dividido pelo volume anterior, vezes 100. Então, nisso eu chego à variação proporcional do lucro versus volume de vendas. Aí eu calculo. O que você vai achar aí é o índice. Se você achar 2, então, se as minhas vendas, aumentarem em 20%, eu vou ter um lucro 2 vezes maior do que o que eu tinha antes. Então, essa é a interpretação, é um índice, tá? Não é em valor, não é unidades físicas, tá certo? É um índice, que ele mede o nível, a força de uma ferramenta versus a outra, tá? Então, essa foi a nossa aula e eu espero ter ajudado você a entender um pouco mais sobre cada uma dessas ferramentas apresentadas ou estudadas na disciplina de análise de custos. Vocês têm materiais auxiliares lá no portal, lá no AVA, tá? E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição para ajudá-los no que for possível. Meu endereço é profa.riviane@gmail.com. Desejo a todos bons estudos e até mais, pessoal.